Amém, meus irmãos. Eu peço que abram, por favor, a Bíblia em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse não é um livro sobre catástrofes ou mistérios ocultos, né? A gente está trabalhando com Apocalipse desde o começo do ano. E há muitas coisas que são peculiares no Apocalipse, mas ele nitidamente não é um livro disso. Ele é um livro que traz uma revelação da soberania de Deus e o triunfo final de Cristo em relação a tudo isso que nós temos vivido desde a queda, mas particularmente nós vivemos algumas coisas que são pertencentes à era da igreja, e por causa disso o Apocalipse, cujos irmãos, a quem foi endereçado inicialmente, passavam por alguns elementos parecidos com aqueles que nós passamos hoje, principalmente na sua relação com o mundo, com o sistema corrompido do mundo, que era muito intenso naquela época, como é hoje também. E o Apocalipse deixa cada vez mais claro, e já estamos indo agora para o grande finale do texto, deixa muito claro que, e no capítulo 19 isso é muito evidente, que nesse mundo há apenas dois tipos de pessoas: aquelas que pertencem a Deus e aquelas que não pertencem a Deus. A Bíblia não separa em outras categorias a não ser essa. E aqui nesse capítulo nós seremos apresentados a dois banquetes: um banquete glorioso, que é o casamento, são as bodas do Cordeiro, e um outro banquete que é tenebroso, que nós vimos aqui ao final do capítulo, aquelas aves de rapina, aves carniceiras, vamos dizer assim, também se refastelando num outro banquete. Essa passagem que eu acabei de ler, desse capítulo, nos traz à mente a grande batalha do Armagedon, que foi alvo de outra mensagem, de outro sermão, mas aqui existe uma surpresa. E a surpresa é que exércitos se preparam, mas a guerra não acontece, a batalha não acontece. O exército da besta vai ser destruído sem, trazendo para a linguagem de hoje, sem dar um tiro. Está bem armado, mas não vai acontecer, porque naquele momento o que nós vimos é a descrição de mais um simbolismo, mais uma metáfora do texto, em que da boca do Senhor sai uma espada, e essa espada é suficiente para acabar com os inimigos antes que os inimigos comecem um senso de beligerância qualquer. Todos aqueles que abraçaram a maldade e se afastaram de Deus experimentarão a ira divina, uma ira justa, e esse livro tem mostrado que isso é ampliado conforme viramos as páginas do Apocalipse, e agora já estamos quase que no ápice, isso se torna muito evidente. E diante dessa realidade surge uma pergunta mais séria, a pergunta mais séria que podemos fazer ao nosso coração: em qual dos dois grupos nós estamos? O grupo de Deus ou o outro grupo? Como eu já falei em outros sermões, a eternidade é algo que acontece sobre aquilo que é semeado aqui, na temporalidade da nossa existência. E a depender daquilo que semeamos aqui, colheremos uma coisa ou outra na eternidade. Há alguns capítulos, o Apocalipse encerrou a possibilidade de mudança e de perdão. Aqui no capítulo 19 já não se fala mais de arrependimento. Não existe mais espaço para isso. Um dia o evangelho deixará de ser pregado. Um dia a mensagem do arrependimento não fará mais sentido, sequer será pronunciada, porque todas as coisas já passaram. E nós estamos já nesse momento aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 19. Eu separei em 3 pequenos blocos, um que vai até o versículo 5, depois um que vai até o 10, e o terceiro bloco que vai do 11 até o final. Esse primeiro recebe os aleluias no céu pela justiça de Deus. E os 5 primeiros versículos desse texto, eles concluem a descrição da destruição que nós vimos no capítulo 18, particularmente do versículo 21 até o 24. O capítulo 18 foi de intensa ação contra aqueles que se sublevam contra a ordem divina.
E agora, ele começa esse texto dizendo assim: depois destas coisas. Ou seja, depois daquilo que eu acabei de escrever para vocês no capítulo 18, depois dos episódios da ruína da Babilônia, da hecatombe, do caos absoluto que se abateu sobre aqueles que eram inimigos de Deus. Então, ouvi no céu, depois de tudo isso, eu ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão. Eu não sei quantos aqui já foram ao estádio de futebol, assistiram um jogo com um estádio cheio. Você sabe o que é uma voz como de multidão quando você ouve, por exemplo, uma torcida, de preferência maior das duas ali no estádio, gritando efusivamente quando seu time faz um gol. Isso é um exemplo muito pequeno do que João está descrevendo aqui. É um barulho ensurdecedor, e ele quer dizer é alguma coisa monumental que eu ouvi vindo da parte do céu. Existe uma relação clara entre o que João começa a falar agora e aquilo que ele tinha acabado de nos dizer. E é nesse momento que nós estamos agora. O termo aleluia é uma transliteração do hebraico para o grego, né, da forma como foi escrito o Novo Testamento, e quer dizer mais ou menos assim, simplificando, quer dizer louve ao Senhor. É um imperativo para nós louvarmos ao Senhor. E aqui nós vemos a declaração explícita de que Deus precisa ser louvado, porque somente a Ele pertencem três coisas: a salvação, a glória e o poder. E o texto deixa explícito que por causa desses três atributos que são exclusivos de Deus, ele merece ser louvado, ser engrandecido diante daquilo que está acontecendo. Toda a congregação dos santos naquele momento louva a Deus no final da história humana, no final da história da redenção, porque ele puniu Babilônia, que era quem se levantava contra a salvação, contra a glória e contra o poder do próprio Deus. E ao derrotar a Babilônia, ele efetua a salvação final, jurídica final, sobre os santos, sobre os filhos de Deus. No capítulo 18, nós vimos que havia três cânticos fúnebres. Vocês lembram? Domingo passado eu falei isso, três cânticos fúnebres são cantados ao longo do capítulo 18. E o que se segue ao final desses três cânticos fúnebres é um profundo silêncio naquela Babilônia que estava entrando no seu ocaso, estava sendo destruída. Mas agora, o capítulo 18 trata da destruição de Babilônia, o capítulo 19 trata da vitória do Cordeiro de Deus. Agora há três cânticos de aleluia, e não há sinal de qualquer silêncio ao final dos cânticos, mas há uma profusão de vozes que vem da parte de Deus, vem da parte do céu. São contrastes, como se João quisesse dizer, havia quase que um funeral. Três vezes nós vimos um cântico fúnebre, agora são três vezes que nós vemos a exaltação através de cânticos de adoração. O silêncio foi substituído por uma profusão de vozes. E João começa a fazer esse contraste entre o capítulo 18 e o 19. De acordo com esse contexto aqui, nós vemos que o primeiro grupo de cantores que se apresenta parecem ser anjos, pelo que nós vemos aqui. Porque a igreja só é convocada a se unir ao cântico lá na frente, lá no versículo 5. E eles começam e encerram o seu cântico declarando: Aleluia. Isso não apareceu do nada na mente de João para ele escrever. Porque ele está, na verdade, fazendo uma remissão ao Salmo 104, versículo 35. Desapareçam da terra os pecadores e que os perversos deixem de existir. Bendiga minha alma o Senhor. Aleluia. E nós notamos o mesmo uso da palavra lá em Apocalipse. Não é uma expressão de felicidade pessoal. Nem os anjos, nem os seres viventes, nem os anciãos, depois nem os santos, nem a igreja do Senhor, reunida cantando aleluia, não estão se alegrando por causa da desgraça daqueles que foram perdidos,
mas estão se alegrando por causa da justa vitória do Senhor e da preservação daqueles que foram fiéis ao Senhor que os salvou. Os 24 anciãos e os seres viventes são aqueles que costumam conduzir a adoração aqui no livro de Apocalipse. Eu falei para vocês que toda vez que há uma adoração no livro de Apocalipse, aquilo se assemelha a um elemento cultico e todas as vezes aquilo acontece no céu diante do trono de Deus. E eles conduzem a adoração celestial. E mais uma vez eles se prostram diante de Deus que está no trono. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, e aí disseram: Amém, aleluia. Que é a única vez no Novo Testamento inteiro que existe essa expressão, Amém, aleluia. E no Antigo Testamento também só existe uma ocorrência, está nos Salmos. Vejam bem, os seres viventes se prostram diante de Deus. Eles confirmam a adoração ao Senhor. A adoração máxima na Bíblia é simbolizada por prostrar-se diante daquele que é adorado. E é a primeira vez no Apocalipse que se identifica nominalmente quem está sentado no trono. Sempre era ou Deus ou aquele que está sentado no trono. Mas agora João diz explicitamente Deus que está sentado no trono. Nós estamos indo para o epílogo dessa história. Nós estamos indo para o final de tudo. As últimas peças estão sendo encaixadas. E naquele momento de profunda adoração, daquele Deus que está sentado no trono, eles dizem amém, aleluia, que como eu falei para vocês, só tem mais uma ocorrência que está lá no Salmo 106, versículo 48. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. É de lá que ele pega essa expressão. E agora, a libertação já ocorreu. O que se vê agora é um coro de ação de graças. Porque Deus mostrou seus atos poderosos, cumpriu aquilo que tinha prometido. Os inimigos estão no seu ocaso. E a grande vitória do Senhor está por se concretizar agora. E aí vem, no final do versículo 4, amém, aleluia. E entra o versículo 5, que não é um cântico, inicialmente, mas é a chamada para um cântico. Porque vejam bem, os anjos tinham cantado, os seres viventes e os anciãos tinham cantado. E agora, do trono sai uma voz. Quem é que está no trono? É o Senhor Deus, ele tinha acabado de identificar. Do trono saiu uma voz, dizendo, louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. A igreja, os santos, os remidos, os salvos, agora são chamados para formar um coro celeste diante do Senhor, louvando o nosso Deus, porque ele acabou de executar os seus atos de justiça. E aqueles que foram chamados pelo Senhor, salvos por seu poder, poupados do inimigo, agora são convidados. Venham louvar a Deus. Preparem o coração de vocês, porque vem coisa boa pela frente. Uma convocação. Aí nós chegamos ao último aleluia, que é entoado por algo que pareceu a João como a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, ampliou o volume. Tá, que nem o João Elias ali aumentando o volume. E o que se ouve aqui é a ampliação do volume. Não são apenas muitas águas, mas essas muitas águas trazem barulhos ensurdecedores, trovões, raios. Isso é uma teofania que Deus, por muitas vezes no Apocalipse, usa para dizer quem ele é. Uma teofania pautada nas coisas da natureza, como Deus já tinha feito com Moisés. O que é a sarça ardente, senão uma teofania para que o seu servo entendesse a sua missão?
João desvia a atenção nesse momento do número da multidão para o tipo e o volume de brado que ele ouve, que vem lá do trono, e ele fala de cachoeiras, de trovões, barulhos que ele talvez não conseguisse discernir e por isso ele usa essas figuras. E não poderia ser diferente disso, pois isso é seguido imediatamente pelo motivo desse louvor. E então por um convite ao culto, o culto celeste, seguido finalmente por um convite que está implícito no anúncio de um casamento que vai acontecer. E esse convite está implícito no próprio anúncio das bodas que virão. E é precisamente porque Deus reina e não César, vamos lembrar que para os leitores do primeiro século, isso aqui estava se referindo imediata e primariamente ao Império Romano e à figura de César, que achava que era um Deus. É o próprio Deus que se manifesta e é o povo de Deus que é convidado, antes de mais nada, a se regozijar e a se alegrar em profundidade. Apesar de todo o sofrimento, de toda a perseguição que eles vinham sofrendo naquele momento, João está dizendo, vai chegar uma hora em que tudo isso vai ser derrotado. O verdadeiro Deus vai se manifestar e nós seremos chamados para uma festa em que estaremos com Ele. E esse sistema corrompido em que nós estamos vivendo não vai poder entrar. Essa festa é para nós, grandes ou pequenos, desde que sejamos fiéis ao Senhor. O motivo explícito para que a glória seja dada a Deus é o fato de que chegou a hora, palavras de João, chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. O apóstolo Paulo também vai usar uma metáfora semelhante. Ele já tinha sido explícito quanto à identidade do noivo e da noiva, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, em que diz assim: tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. E aqui ele identifica quem é o noivo, quem é a noiva. Isso tem uma relação direta com a alegria do casamento. Isso tem uma relação direta com os festejos do casamento. E assim como no Antigo Testamento, isso se afasta completamente da comparação a uma relação conjugal. O que está por trás é um senso de profunda alegria que representa o enlace de um casamento feito segundo a direção do Senhor. Era isso que estava em jogo. Em Cristo, a noiva, ou seja, a igreja, foi escolhida desde a eternidade. Ao longo de todo o Antigo Testamento, o que nós vemos é o anúncio constante do enlace final entre Cristo e o seu povo, que no Antigo Testamento, no texto, ainda não era identificado como igreja, mas nós sabemos que era o povo de Deus. O Filho de Deus assumiu a nossa carne e o nosso sangue, e o contrato do casamento foi feito. O preço, vocês sabem que antigamente havia um dote a se pagar, foi pago lá no Calvário. Ele pagou o preço para ter a noiva. E um preço caro. E agora, depois de um intervalo, desde que ele pagou o dote até o dia das bodas, aos olhos de Deus isso é um segundo. Depois desse breve momento, desse hiato, o noivo retorna para buscar a noiva. Chegou a hora. Eu já fiz o contrato, eu já paguei o dote, agora eu vim buscar minha noiva. Por isso que são chegadas as bodas do Cordeiro. A igreja na terra anseia por esse momento, a verdadeira igreja anseia por esse momento. A igreja no céu, aqueles que já foram antes de nós, anseiam por esse momento. E então todos nós estaremos reunidos, ressurretos ou levados, glorificados na presença de Deus.
e haverá uma comunhão santa, abençoada e permanente na presença do Senhor. A completa realização de todas as promessas do Evangelho vai se cumprir aqui. Ao final de tudo isso, totalmente perplexo com o que estava vendo, João se deixa cair de joelhos na frente do anjo e começa a ensaiar uma adoração. O anjo diz para ele: não, eu não posso ser adorado. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E com isso o anjo está sendo muito direto a João e dizendo que o conteúdo de toda a profecia verdadeira, ou seja, toda a escritura, é o testemunho do próprio Jesus e a plena revelação da verdade de Deus. E finalmente nós chegamos ao versículo 11. João ali vê o céu aberto e um cavalo branco, montado por aquele que é chamado fiel e verdadeiro. Ele julga, ele guerreia com justiça, sendo descrito como que tendo olhos como chama de fogo e vestes tingidas, manchadas de sangue. E agora, nesse momento da visão de João, o Cordeiro de Deus se parece muito mais com o leão da tribo de Judá do que inicialmente nós vimos lá no comecinho, ele sendo descrito como cordeiro. Ambas essas imagens vão aparecer juntas na primeira apresentação de Cristo, lá no capítulo 5. E nesse pequeno trecho, do versículo 11 até o 21, João faz uma colcha de retalhos. Ele vai pegando elementos que ele tinha falado desde o capítulo 1 até agora, como se ele quisesse dizer, nessa descrição final, é dele que eu estou falando desde o começo. Porque vejam bem, no capítulo 6 aparece um cavalo branco. Agora apareceu um cavalo branco. No capítulo 1 e no capítulo 3 aparece a expressão dizendo que ele é fiel e verdadeiro. Ele repetiu isso agora. No capítulo 1, ele é descrito como tendo olhos ardentes. Ele colocou agora novamente olhos como chamas, olhos ardentes. Lá no capítulo 14, ele diz que ele pisa o lagar da fúria, da ira de Deus. E ele repete isso agora. No capítulo 17, só que com ordem inversa, ele diz que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele fala isso de novo agora. No capítulo 18, ele registra que um anjo clamou em alta voz, e agora novamente um anjo clamou em alta voz. No capítulo 17, em muitos versículos do capítulo, ele trata da besta, quem é a besta. E agora ele fala da besta. Nesse mesmo capítulo ele fala dos reis da terra, agora ele repete os reis da terra. No capítulo 13 ele vai falar da marca da besta, o que ele repete. Ele fala de adorar a sua imagem no capítulo 13, a imagem da própria besta, e ele fala isso de novo. No capítulo 14 ele fala do lago de enxofre ardente, que repete novamente aqui. E finalmente, no capítulo 1, quando descreve Jesus pela primeira vez, ele fala da espada que saía da sua boca e ele fala novamente aqui. Aliás, essa é a espada que vai impedir, inclusive, que os inimigos comecem uma guerra. Vejam, João está dizendo tudo o que eu falei para vocês, desde que eu comecei a escrever esse livro até agora. Está fazendo sentido para vocês? Vocês entenderam por que eu escrevi isso antes? Porque agora eu estou reunindo todas as informações e vocês agora talvez percebam melhor por que é que nós passamos por tudo, por que é que o Senhor teve que vir, por que é que há pecado, por que é que há perdão, por que é que há temporalidade de uma vida e por que tem eternidade que se segue. A imagem não é do Cordeiro, cujo sangue foi derramado na cruz para a remissão do pecado. Aqui nós vemos não aquele Cristo dependurado na cruz, mas nós vemos o juiz de toda a terra, o comandante das forças do nosso Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que está assim com a roupa manchada de sangue, mas não é sangue dele, é sangue dos seus fiéis que foram mortos ao longo da perseguição e da tribulação. E ele carrega aquilo como uma flâmula dizendo, é por eles que eu estou lutando.
E ele diz que o nome dele é o Verbo de Deus, que pode nos remeter imediatamente à identificação que o mesmo João tinha deixado no primeiro capítulo do seu evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Versículos 1 e 14. E agora João está quase sendo explícito, nos dizendo: é Ele, é Jesus. É o Jesus que eu conheci em carne, que eu escrevi lá no meu evangelho, que ele era o Verbo. Ele é o Verbo, estou confirmando hoje para vocês. Eu sabia que era Deus, mas agora ele não padece mais, ele não é mais levado, ele não é mais morto nem supliciado. Ele vence e nos leva junto em sua vitória. E esse guerreiro que está vindo para vingar o sangue dos santos, por causa da palavra de Deus, está acompanhado pelos exércitos dos céus, que avançam em cavalos brancos. E essa força que acompanha o Senhor é composta de anjos e de santos glorificados que acompanham o Cristo vitorioso. E é uma multidão festiva, não sei se vocês notaram. Não é uma multidão armada. Ninguém ali leva arma. Não precisa. Eles estão acompanhando o Cristo vencedor por causa da profusão da alegria da vitória final do Senhor. Não há armamento, nem sua vestimenta está vermelha de luta, mas tão somente tornam visível a glória do seu Senhor. Esse é o papel daqueles que simplesmente acompanham o Messias. Até aqui está tudo bem, gente? A besta e o falso profeta são finalmente lançados, vivos, no lago de fogo. E por que João fez questão de dizer que eles estavam vivos? Eles foram condenados com consciência daquilo, porque eles estavam sendo condenados. E o Senhor termina tudo com a espada que saía da sua boca. Ele completa o serviço, sendo ele mesmo o único Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ao contrário do que César e Roma queriam que todos acreditassem. Um anjo então fica de pé sobre o sol, e ali sobre o sol ele é visto e ouvido de todas as partes. Essa é a simbologia de ele estar em pé sobre o sol. E ele chama as aves do céu, as que voam muito alto, as que voam baixinho. Ele conclama as aves do céu para se alimentarem dos corpos de todos, reis, comandantes, poderosos, escravos e livres, grandes e pequenos, porque todos serão derrotados. Todos aqueles que não estão arrolados no livro da vida serão derrotados naquele dia. Como eu tenho dito sempre para vocês, e também aqui no nosso estudo de quinta-feira sobre escatologia, não há razão para nos alegrarmos com a perdição eterna de ninguém. A Bíblia nos incita a nos alegrarmos na vitória de Cristo, não na desgraça de ninguém. Mas essa é a justiça do Senhor, que aprouve a Ele assim decretar desde o início da história da redenção. E que nesse texto aqui, isso está se confirmando. Ele chama as aves para se reunirem para o que ele chama aqui no texto de grande ceia de Deus. E nós vemos 2 banquetes messiânicos. A festa do casamento com o Cordeiro para os santos e uma terrível festa sobre os pecadores, promovido pelas aves carniceiras que são convocadas por aquele anjo que apareceu lá sobre o sol. Amém, meus irmãos? Esse é o texto, capítulo 19. Nós vamos fazer umas conclusões e aplicações finais. Nós estamos no final de tudo. Faltam 3 capítulos só, 20, 21 e 22, que virão depois dessa pequena série, também de 3 capítulos em Daniel. Aqui há o cumprimento final da vitória de Cristo sobre Satanás. Cumpre-se cabalmente
todo o lamento daqueles que se opuseram ao Cordeiro, como na abertura do livro, lá em Apocalipse 1:7, na sua primeira parousia. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Isso foi no capítulo 1. No capítulo 19, nós vemos todas as tribos da terra se lamentando pelo que fizeram contra Deus e contra a sua igreja. Ora, ao verem o Senhor, os seus inimigos gritam de pavor, então ouvem a sua palavra. E a ênfase vai agora para o versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. É a segunda parousia de Cristo nesse texto de Apocalipse. E eles se encontram agora incapazes sequer de discordar, quanto mais de lutar contra ele. O Senhor, em sua vinda futura, não precisa mais vencer batalha nenhuma. Ele não vem mais para fazer guerra. Porque na sexta-feira em que ele foi morto e dependurado na cruz, na sexta-feira em que depois da cruz ele foi sepultado, ele já derrotou totalmente o inimigo das nossas almas e não há mais nenhum adversário que ele precise subjugar com seu poder, porque ele já venceu quem tinha que vencer. Todos eles já estão refutados e expulsos das suas posições, porque foram condenados. Vejam bem, em 12:9 nós já tínhamos lido, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E agora, tão somente, é preciso acionar a execução. Já foram derrotados. Nesse momento, o Senhor aciona aquele disjuntor da execução. E é isso que nós estamos lendo no capítulo 19. E basta para isso uma simples ordem do Senhor. E finalmente nós veremos com os nossos olhos como que se tornando plástico diante de nós aquilo que nós cantamos no finalzinho da terceira estrofe do hino 155, Castelo Forte. Vejam essa frase: já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Nós estamos no final de tudo aqui nesse capítulo. E, meus irmãos, estamos indo para lá. E como eu falei no começo, lá só há espaço e lugar para dois tipos de pessoas: salvos, remidos no sangue do Cordeiro, e inimigos da cruz. Não há uma terceira via. Não existe algo que nós possamos chamar de crente fraco, crente morno. Não existe. Pode ter crente passando por dificuldades, por processos de profunda tentação, dificuldades espirituais, mas esse precisa estar erguido. Se ele é salvo, precisa estar erguido para se apresentar diante dele como parte de um povo, que é o povo santo. O outro lado, aí vale tudo, porque é tudo fora desse contexto. Esse capítulo nos revelou um Cristo como guerreiro divino, um rei que julga com justiça, que triunfa sem precisar guerrear sobre todos os seus inimigos. E essa conclusão a que chegamos é que existe um reconhecimento cósmico do Cristo vencedor, que na verdade não é apenas rei e comandante, mas ele também é juiz de todas as coisas. A vitória pertence a Cristo e não há poder, não existe sistema na criação que possa resistir ao seu julgamento. Não há sistema econômico, político, eclesiástico que possa refrear o poder de Deus. Quando a sua palavra for proferida, a sua vontade será executada. Para nós, isso reforça a nossa confiança na soberania plena de Deus. E nós devemos viver toda a nossa peregrinação com plena certeza de que, mesmo diante das injustiças e do avanço
do mal em nossos dias, inclusive dentro da igreja visível. Cristo reinará e julgará com total retidão, porque Ele é santo e Ele é perfeito. E diante dessa conclusão, nós aplicamos, pedindo que a visão de Cristo como juiz nos motive a viver em santidade. Sem santidade não veremos Deus. E nós sabemos que daremos conta das nossas vidas. Enquanto sabemos que Ele já garantiu a vitória final, nós também somos advertidos. Fiquem de pé. Não caiam. Aquele que perseverar até o final será salvo. É porque existe o contrário. Se Ele diz para ficarmos de pé, é porque tem gente que não aguenta e senta no meio do caminho. Se Ele diz para perseverar até o final, é porque deve ter gente que não persevera até o final. Não estou entrando aqui nos meandros da soteriologia. Mas estou sendo bastante coerente com o texto da própria Bíblia. Nós daremos contas da nossa vida. E mesmo que Ele tenha garantido a vitória sobre o pecado e a morte, Ele nos dá ordens. Sejam santos, vivam como santos. Vou repetir o que eu falei no começo. O que nós estamos semeando aqui é o que nós vamos colher na eternidade. Não adianta semear goiaba e querer chupar manga depois daquele pé. Não dá. Você vai colher o fruto da árvore que você plantou. E assim também é na nossa vida espiritual. Mas uma conclusão é que a esperança dos cristãos foi sendo animada e renovada ao longo dos séculos. Historicamente, os cristãos vêm resistindo desde o primeiro século. E resistiram a diversas coisas. Resistiram à perseguição, a fogo, a feras, a esquartejamentos, a empalamentos. Nossos irmãos resistiram a tudo isso e muitos ainda resistem a esse tipo de perseguição física nos nossos dias. Isso nunca parou. Uma parte da igreja sempre foi ofendida pela perseguição física. Também já fomos alvo da perseguição imperial, porque muitas vezes os impérios desse mundo se colocavam como sendo a voz divina, enquanto tentavam emudecer a voz de Deus. Já fomos perseguidos por heresias que se levantam dentro da igreja. Os primeiros concílios da igreja só precisaram surgir porque dentro da igreja tinha gente falando heresia. Não é diferente, tem 2000 e poucos anos que a heresia nasce dentro da igreja. A heresia não nasce lá fora, ela nasce dentro da igreja. Mas a história da igreja tem sido uma história de sobrevivência. Nós somos a contracultura desse mundo. E nós podemos então aplicar para a nossa vida que, assim como os cristãos perseguidos do passado encontraram consolo total e absoluto nas promessas da vitória de Deus, nós devemos nos apegar a essa mesma esperança, porque a esperança é uma só do começo ao fim. E nós precisamos pedir que ela venha encher o nosso coração, que nós possamos viver com paciência, com perseverança, sabendo que Cristo voltará e a justiça plena reside nele, nas suas mãos. E será a favor da igreja. Última conclusão e aplicação. É que nós temos uma urgência da decisão por Cristo. Por que eu estou falando isso numa igreja onde, em tese, todo mundo já se decidiu? Quem disse? Quem disse? Eu não consigo ver um coração lá dentro, nem o meu. A questão central aqui no capítulo 19 é muito clara. Todos enfrentarão o julgamento de Deus. E apenas aqueles que seguem a Cristo, conforme Ele determinou que fosse seguido, participarão da ceia das bodas do Cordeiro. É por isso que o Senhor falou, mas teve gente que expulsou demônio, teve gente que fez e que aconteceu. Ele vai dizer, afastem-se de mim.
Quanta gente tem carteira de membro? Quanta gente é oficial, pastor, presbítero, diácono? Quanta gente é líder de ministérios de sociedades internas, seja lá do que for? Quanto missionário está no campo e às vezes sofrendo agruras? E que naquele dia o Senhor vai dizer: o que você está fazendo aqui? Eu não chamei você para a festa. Nós precisamos ter consciência absoluta do amalgamar do nosso coração com o coração de Deus na vontade plena de Jesus Cristo. Ninguém vai entrar no céu por causa do seu documento eclesiástico. Ninguém. Eu tenho uma carteirinha de ministro. Ela vai ficar aqui quando eu for embora. Ninguém vai entrar no céu por causa disso. Ninguém vai poder bater no peito diante do Deus Todo-Poderoso e dizer: mas eu fui pastor por 50 anos. Ele vai dizer: e eu com isso? Eu não chamei você para essa festa. Só quem vai entrar naquela festa do Senhor é quem for lavado e remido no sangue do Cordeiro, viver de modo santo para Deus, sem dizer para as conveniências deste mundo e do pecado. Isso não faz mal, porque lá na frente você vai ficar fora da festa. Na nossa igreja, 2 vezes por mês, nós celebramos a ceia do Senhor. Algumas vezes eu já mencionei o capítulo 19, falando: um dia essa ceia vai parar de existir, porque ela nos remete ao Cordeiro de Deus. Estaremos diante do Cordeiro de Deus, a ceia, como nós celebramos hoje, vai perder o sentido. E aí nós teremos as bodas do Cordeiro, que é o que aparece aqui no capítulo 19. Essa festa é para quem tem convite. E ninguém conseguirá entrar de penetra. É por isso que o tempo é elástico. E nós cantamos: eu venho como estou. Que essa mensagem nos desperte, para a gente viver com um senso de urgência. Quem anda titubeante na sua fé, ainda tem tempo, porque nós ainda não chegamos na história ao capítulo 19. Ainda não chegamos a esses capítulos, entre o 17 e o 19, em que não existe mais possibilidade de conserto com Deus. Até o 16 nós vemos toda a ação, inclusive os castigos que são demonstrados são para chamamento. Venham, ainda dá tempo. A partir do 17 não há mais tempo, se fechou. A porta está lacrada. E só quem está com o nomezinho lá no livro da vida é que vai entrar nessa festa. Precisamos avaliar as nossas vidas à luz do retorno iminente de Cristo. E precisamos nos comprometer com algo que é muito urgente. E que tem sido falado deste púlpito, e que precisa ser falado até você começar a fazer, que é pregar o evangelho para aquele que está perdido. Você tem pregado o evangelho? Porque isso faz parte do nosso senso de urgência. Como é que você tem coragem de gritar lá no final da sua vida, da sua oração: Maranata, vem Senhor Jesus? Ele diz: mas você está trabalhando para isso? O Senhor só virá buscar a sua igreja quando até o último dos eleitos for salvo pelo Senhor. A única agência autorizada a pregar o evangelho é a igreja de Cristo. Esse Cristo vitorioso, conquistador, que é descrito aqui no capítulo 19, nos encoraja a viver com fé, com esperança, com urgência. A gente precisa retomar algumas coisas, precisa viver como realmente precisamos, que é como povo da aliança do Senhor, aguardando com alegria o retorno do nosso Senhor e Salvador, o noivo que nos aguarda. E até lá, até esse dia, que possamos ser encontrados fiéis em todo o serviço que Ele nos ordenou que fosse feito pela igreja. Amém? Vamos inclinar nossa fronte.
Vou dar uns segundinhos a você, depois eu oro de forma audível. Senhor, a tua palavra, nesses últimos capítulos de Apocalipse que nós trabalhamos, sobre os quais nos debruçamos, é absolutamente transparente, direta. E nós estamos indo para esse dia, não sabemos quando vai chegar. Nós sabemos quando a igreja começou. Mas quando essa era da igreja vai terminar, o Senhor não nos autorizou. Mas é porque o Senhor diz que vem como ladrão, sem avisar quando é que nós temos que estar prontos todo o tempo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos verdadeiros filhos do Senhor. Enquadra o nosso coração no grupo daqueles que são salvos e que compõem a noiva do Cordeiro. É possível, Senhor, que entre nós haja pessoas adormecidas, flertando com o pecado, com a carne. É possível, Senhor, que somos todos seres humanos. Para esses, que o teu Santo Espírito agite o coração, perturbe as vísceras, até que se conserte com o Senhor. O Senhor disciplina quem ama. Se for preciso, Senhor, disciplina para que a alma seja preservada pelo Senhor. Quanto a todos os demais, renova o senso de filiação do Senhor. E aqueles, ó Deus, que nesta noite não têm certeza da sua salvação, que o Senhor soberanamente abale as estruturas da resistência do coração e salve essas vidas para a glória do Senhor. Que todos os que aqui estamos nesta noite saiamos daqui salvos, filhos de Deus, louvando o Senhor por sua bondade e misericórdia. Assim, ó Deus, nós queremos te adorar e pedir que essa palavra esteja no nosso coração, para que sempre sejamos animados pelo Senhor. Em nome de Cristo. Amém.